O ano de 2017 foi um ano polêmico para os museus em todo o país. Obras de arte foram criticadas por parte do público e algumas, com nudez, foram até censuradas, com exposições sendo encerradas antes do prazo. E nesse mês de dezembro, mês do Dia do Museólogo, o programa 2 Pontos vai discutir a museologia e os museus na UFMG e no Brasil. Continue com a gente, o 2 Pontos começa agora. Brazil not as a regional power, but as a global power. Democracia se fala a verdade. Habemos Papa. É o Dia Nacional em Defesa da Democracia contra o retrocesso. Bem-vindo ao 2 Pontos. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre museus com o coordenador do curso de Museologia da UFMG, Jesulino Braga, e com a professora da Escola de Belas Artes e do curso de Museologia da Universidade, Carolina Ruoso. Obrigado pela presença aqui no 2 Pontos, professores. Eu que agradeço. Também agradeço o convite. Então vamos começar. De acordo com o governo federal, professores, o Brasil possui cerca de 3.000 museus em funcionamento e ocupa o 8º lugar no mundo em recursos culturais. O país é realmente essa maravilha toda em relação a museus, professor Jesulino? Penso que os museus no Brasil eles tiveram um crescimento, nos últimos 4 anos muito significativo, tendo em vista as políticas públicas que foram criadas a partir do IBRAM, do Estatuto de Museus, enfim. Mas hoje nós vivemos uma crise relativa aos museus, ou seja, os museus sofrem com ausência de políticas públicas, ausência de verbas, enfim. Então nós não estamos num momento que a gente possa dizer que é um mar de rosas para os museus no Brasil. Nós temos muitos problemas. Enfim, esse ano foi um ano difícil para os museus, tem sido um ano difícil para os museus. Agora é o Dia dos Museólogos, dia 18 de dezembro, vem também ser um momento para a gente ressignificar a profissão do museólogo. Então, eu acredito que existam muitos desafios ainda nesse campo para a gente enfrentar. Mas o que o senhor acha que é o principal que está faltando para os museus no Brasil hoje, professor? O que seria o principal desafio? O principal desafio é a política pública. O principal desafio é a política pública, ou seja, um momento em que o país vive um grande retrocesso em vários setores. O setor da museologia também ele foi afetado. Quer dizer, se nós tivemos um avanço nos últimos 8 anos, agora a gente vive um retrocesso. E a gente tem que passar a enfrentar esse retrocesso, ou seja, de forma mais significativa, mais contundente e mais política. Agora, professora Carolina, o governo federal tem vendido essa imagem de que o Brasil tem muitos museus, seriam pouco mais de 3.000 museus e que está nesse 8º lugar em recursos culturais, que o Brasil estaria, digamos que, suficientemente bem colocado mundialmente em relação a museus e recursos culturais. Está tão bom assim? O que a senhora avalia? Então, uma questão é nós pensarmos nas políticas públicas, O que nós precisamos avançar nessas políticas públicas com relação a orçamentos, a planos museológicos, investimentos de municípios, estados e da federação, para que a gente consiga realmente implantar o Estatuto de Museus nacionalmente. Mas quando nós falamos em recursos culturais, nós estamos falando justamente da riqueza cultural brasileira. Então, por exemplo, se nós pensarmos no papel do Brasil, por exemplo, no registro do patrimônio imaterial, internacionalmente falando, realmente o Brasil ele desenvolveu uma política pública nesses últimos anos, desenvolveu uma metodologia específica relacionada ao patrimônio imaterial. Nós temos uma relação próxima de muitos museus, principalmente museus comunitários que trabalham com esse patrimônio imaterial. Então, sim, nossos recursos culturais eles são realmente muito valiosos e é importante que haja política pública, e que se avance, que a gente continue avançando. As questões justamente é realmente esse momento que nós estamos vivendo, em que uma série de
ações que estavam sendo colocadas em pauta, né, elas foram freadas, né? Então nós estamos num momento em que as perspectivas elas não são muito boas. Agora, o professor e crítico cultural Teixeira Coelho disse que os museus no Brasil não fazem parte do que seria a marca Brasil, que essa marca ainda seria vendida como samba, futebol e cerveja. A senhora concorda, professora, que falta o museu também está nessa marca Brasil? Nós podemos pensar, sim, para além dos estereótipos. Eu acho que, justamente como nós estávamos falando nessa riqueza da diversidade cultural brasileira, nós podemos pensar para além de futebol, samba e cerveja, né? Mas nos últimos tempos o Brasil tem ampliado esse repertório de significados tem quebrado muito com relação a esses estereótipos. Eu acho que a gente conseguiu avançar com relação a esse debate. Como que o senhor avalia essa questão, professor? Eu penso que essa colocação é um pouco infeliz, no sentido de que os museus são instituições culturais, né, de extrema importância para a sociedade, qualquer sociedade, e, portanto, eu digo que os museus existem para sociedades desmemoriadas, né? Sociedades em que estão aí com problemas efetivos no presente e que os museus estão aí no sentido de nos fazer sentir, pensar e agir, né? Então, em termos de marca Brasil, né, em termos de importância para o Brasil no cenário nacional, no cenário cultural, como a própria Carolina disse, os processos culturais que os museus envolvem, que muitas vezes a gente pensa no museu como espaço físico, mas os museus é para além desses espaços físicos, né, que outros processos eles envolvem. Então, portanto, eu vejo que o Brasil, sim, nós temos grandes museus, mais de 3 mil museus, né? Para além dessa questão da política pública, os sujeitos que estão envolvidos no campo da museologia têm conseguido resistir, né, a qualquer retrocesso, a qualquer ausência de investimento. Houve agora em Porto Alegre esse ano, né, no Fórum de Museus, um significativo avanço nas políticas propostas pelos sujeitos. Então, eu penso que o Brasil, essa questão da marca, ter uma marca, né, que para além desses estereótipos, enfim, mas os museus são aparelhos culturais de extremo significado e que, portanto, a gente tem que cuidar mais deles, né? E os cursos de museologia no Brasil, né, que são mais de 16 cursos, os cursos de pós-graduação, vêm enfrentando esse cenário, né? Buscando com que a gente se projete no mercado, se projete na sociedade como uma força cultural que são os museus. Agora, apesar de ter cerca de 3 mil museus em funcionamento no Brasil, professor, foi realizada uma pesquisa pela FEComércio do Rio de Janeiro, uma pesquisa sobre os hábitos culturais do brasileiro. E nessa pesquisa foi apontado que cerca de 10% da população brasileira frequenta museus. É uma porcentagem satisfatória ou o brasileiro não tem realmente o hábito ainda de visitar os museus como deveria? Assim como no Brasil, na Europa, em outros países também, o público de museus é um público pequeno, né? Desse número de público que você cita, a grande maioria são escolares, né? As escolas buscam muito os museus, né? Muito tendo em vista essa questão da ilustração do conteúdo, enfim, que é uma coisa que a gente tem que romper, inclusive. Mas o desafio é trazer esse público para os museus. E para isso a gente tem que repensar os protocolos do campo da museologia. Ou seja, se hoje nós temos um grande número de museus de comunidade, museus que envolvem processos culturais para além do seu acervo, nós precisamos ainda expandir isso um pouco mais para que os museus possam atingir o público, né? Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, grandes desafios são colocados aos museus do Circuito Liberdade, que foram aqueles museus criados justamente na Praça da Liberdade. Ou seja, como que esses museus podem dialogar com a cidade, dialogar com o sujeito, um sujeito que tem direito à memória, que tem direito à cultura e que tem direito a visitar os museus, né? Esse é um desafio. Eu acho que não é satisfatório o público dos museus hoje, mas também penso que esse é um desafio mundial, né? Não adianta a gente pensar que o hábito cultural do brasileiro é diferente do hábito cultural do parisiense, por exemplo, né? Há pesquisas que indicam o Museu do Louvre, ele é pouquíssimo visitado pelos cidadãos de Paris. Pouquíssimo visitado, quer dizer. Então, a gente tem que romper com essa ideia de que museu no Brasil
é uma coisa que não é visitada, que o público não tem interesse, não tem hábito cultural. É rever nossos protocolos, buscar outros públicos, repensar o espaço do museu para além do seu espaço físico, né? E com isso eu acho que a gente consegue ultrapassar, né, muito essa marca de visitantes por ano, propondo outros processos culturais, outros processos museais dentro da cidade. Agora, professora, a senhora acha que seria um foco dos museus ampliar esse público e atingir mais do que 10% da população brasileira? Então, com certeza, né? Também precisamos aprender a calcular esses públicos também. Acho que nós precisamos avançar nas pesquisas de avaliação de museus, de avaliação de públicos, conhecer esses não públicos. Quem são esses não públicos? É uma área da museologia que a gente precisa, que também tem sido feito bastante investimento da parte do Instituto Brasileiro de Museus. Existe um programa chamado Museus em Números e publicações relacionadas a isso, porque a gente precisa entender essa dimensão de quem é esse público. Pierre Bourdieu, por exemplo, ele diferencia o visitante de museu, que é aquele que vai uma vez, esporadicamente, do frequentador do museu, que seria aquele visitante que vai periodicamente aos museus. Então, como a gente vai pensar esse público de museus de forma ampliada, a partir, por exemplo, da experiência do Museu da Boneca de Pano, que fica lá na cidade de Fortaleza, no Ceará, que desenvolve, por exemplo, um trabalho dentro das escolas de maneira frequente. Como calcular esse público, então? Será que esse público que não é de museus, como contabilizar o público que vai para a programação, que está na calçada do museu comunitário, que ela organiza os eventos, os cinemas, o próprio grupo de carnaval que existe ligado ao Museu da Boneca de Pano? Esse grupo de carnaval é um grupo que vai lá sistematicamente, que é um grupo de carnaval que anda em pernas de pau. Então, assim, são crianças que estão frequentando pelo menos todos os finais de semana, quase, esse museu. Como a gente vai compreender e vai calcular também esse público? Vai dimensionar esse público frequentador dos museus, né? E aí são museus de periferia, que estão atuando nas escolas. Recentemente foi feita uma pesquisa pela Fundação Joaquim Nabuco, que fez uma investigação nos museus do Nordeste, por exemplo, dos museus comunitários do Nordeste, que atuavam junto ao programa de educação integral, né? E foi percebido que esses museus contribuíam bastante com o programa de educação integral, com Mais Cultura. Então, assim, como a gente vai ter a dimensão desse público? Então, acho que a gente precisa avançar nas pesquisas para a gente conhecer esse público e ampliar também o nosso leque do que é museu, porque às vezes as pessoas estão frequentando um museu lá no seu bairro, um museu comunitário, e muitas vezes não entendem, pela visão tradicional de museu, que estão frequentando o museu. E quando respondem o questionário, vão responder que não frequentam o museu, mas na verdade eles estão sempre ali, próximo daquela experiência museológica, perto da casa delas. Então, também existe esse desafio. Ou experiências, por exemplo, como salões de arte, né, que fizeram exposições em terminais de ônibus, em praças públicas. Existem mais de um exemplo no país, né, de salões de arte ou de exposições de arte contemporânea que estão atuando nas ruas da cidade, né? Então, a gente tem também essa experiência museológica que está na rua, que são intervenções urbanas e que a população frequenta cotidianamente. Mas aí, muitas vezes, não vai saber nomear de museu. Então, às vezes, também é entender, quando nós conversamos com esse público, com esse não público, o que eles estão dizendo quando dizem que não vão aos museus. Também acho que a gente pode ampliar um pouquinho esse olhar. Mas então, o que é um museu, professora? O museu é um lugar que trabalha com a memória, né? É um lugar seria um lugar de memória, né? Que vai pensar pode ser, por exemplo, tem um antropólogo que se chama Benoît de L'Estoile, que ele vai dizer que existem os museus de si, que seriam ou os museus da nação, da identidade nacional, e aí que procuraram construir uma identidade nacional. Existem os museus do outro, que seriam esses museus antropológicos que tentaram dizer sobre o outro, principalmente a partir dos países colonizados. Esses museus, a museologia, a história, as artes, questionam esses museus, né, que se instituíram como lugares de verdade ou lugares de memória de instituição do Estado.
E existem os museus de si, que são esses museus que são instrumentos de memória no presente, que são lugares de luta, de reivindicação, de afirmação de direitos, de lugares que ajudam, né, na construção da memória para afirmar demarcação de povos indígenas, demarcação de povos quilombolas, ou afirmar, por exemplo, numa comunidade a relação de pertencimento de uma comunidade ao seu bairro, né, e entender que todos fazem história e todos os objetos eles podem estar no museu, né? Eu posso contar a minha história a partir da minha experiência, né? Então, o museu é esse lugar onde se operam metodologias dos trabalhos da memória. E o museólogo é o grande responsável por construir e articular diferentes profissionais que vão operar justamente esses trabalhos da memória, né? Vão pensar as metodologias de inventário participativo, de documentação compartilhada, de curadoria compartilhada, curadoria colaborativa, que são de debates contemporâneos da teoria museológica, das práticas museológicas. E para o senhor, professor, o que é esse tão falado aqui hoje pela gente museu? É uma pergunta complexa, né? Porque o campo da museologia vai tratar de dois pontos, né? Aproveitando aí a questão do programa. O museu, que é o produto, ou seja, o espaço físico, que a gente está acostumado, né? Ou seja, o museu com exposições, com seu acervo, né? E o museu como processo, que são os processos de experiência que o sujeito vive na relação com os objetos, nas relações com as suas memórias, nos sentidos que ele constrói, né? E, portanto, eu acredito que os museus vão muito além desse sentido que nós atribuímos, né? Ou seja, o museu tradicional, nós atribuímos a visão de uma espécie de museu, né, que nós conhecemos e fomos, né, condicionados a ver dessa forma, mas o museu é muito além disso. E o museólogo trata com essas outras práticas de potência da vida que acontecem na sociedade, que são práticas próprias do museu, né? Eu gosto muito de uma ideia, né? A ideia de museu antes vinha do templo das musas, né? Muita gente fala, museu como templo das musas, né? Eu gosto muito da ideia de uma museóloga chamada Teresa Scheiner, que ela diz, o museu não é o templo das musas, mas sim o canto das musas, né? Quer dizer, as musas realizam seus cantos poéticos, estéticos, políticos, por variados meios, e não só pelo meio físico museu, né? Então eu acredito que nós tenhamos que trabalhar com essa outra perspectiva de museu para entender até algo que a gente falava agora há pouco dos públicos, né? Isso que a Carolina dizia, né, a respeito de outros museus que trabalham perspectivas diversas da potência da vida, como aqui o Muquifo, né, o Museu de Quilombos e Favelas Urbanos de Belo Horizonte, agora recentemente a memória do grupo da Serra, do aglomerado da Serra, que tem surgido também como uma potência de discussão de memória, discussão de direito, discussão das próprias dimensões do sujeito, né? Ou seja, como que ele se ressignifica nas suas práticas sociais. Então, para mim, museu é isso, né? Eu nunca, na minha atuação no campo da museologia, pensei em atuar num espaço físico apenas, na conservação dos objetos, na preservação. Esse sentido, eu vejo que é um sentido de um protocolo muito antigo da museologia que tem que ser revisto, né? Como que a gente vai deixar esse museu como um espaço mesmo de discussão dos nossos pressupostos estéticos, éticos e políticos, né? Então, eu acredito que seja isso, né? Agora, ainda, né, falando sobre métrica de visitações, professores, o Instituto Brasileiro de Museus tem comemorado que no ano de 2016, somente os museus que são administrados pelo IBRAM, que é o Instituto, receberam 1 milhão de visitantes. A atuação do IBRAM hoje, em relação aos museus no país, ela tem contribuído para o campo da museologia ou há críticas à atuação do IBRAM, professora? Eu acredito que no último Fórum Nacional de Museus, a gente tem... Porque assim, o IBRAM, ele não acontece sozinho, né? O IBRAM, ele é resultado de processos
de lutas políticas dos museólogos, dos trabalhadores de museus de uma forma geral, né? Então, ele é resultado desse processo de lutas políticas. É uma grande conquista o Instituto Brasileiro de Museus para a área dos museus e da museologia, assim como a criação dos cursos de museologia são uma conquista da área, né? E o Instituto Brasileiro de Museus, ele desenvolveu, e ele é uma instituição extremamente importante para o campo da museologia, para pensar políticas específicas, para que a gente possa conhecer melhor os nossos museus, para que possa pensar políticas específicas justamente para atender essa diversidade da museologia, para nós pensarmos também quem são os trabalhadores, né, dos museus. Então, a gente teve, acho que, 2 conquistas importantes no último Fórum Nacional de Museus, e é importante que se diga que isso acontece no Fórum, porque é uma instância, né, de diálogo da sociedade civil com o governo federal. Então, se conseguiu institucionalização do programa Pontos de Memória, que é o que dá fortalecimento a toda essa política voltada aos museus comunitários, por exemplo, e nós conseguimos também aprovar a Política Nacional de Educação Museal, que é muito importante nós pensarmos quem é esse educador museal, qual é o papel dele nos museus e para que a gente fortaleça essa política, para a gente construa esse lugar desse sujeito, por exemplo, que é o educador de museus, o Instituto Brasileiro de Museus ele é fundamental para que construa diretrizes, para que pense numa agenda política, né, direcionada aos museus do governo federal, mas também aos museus estaduais, aos museus municipais, para que esse profissional venha ganhar realmente um lugar de destaque na política pública e no fazer dos museus. Então, o Instituto Brasileiro de Museus ele tem essa importância grande para a área. Nós precisamos do Instituto Brasileiro de Museus e aí nós precisamos pensar também o que está acontecendo agora, né? Esse enfraquecimento, né? Dessa força do Instituto Brasileiro de Museus, dessa relação com a sociedade civil. A gente precisa pensar nesse momento agora e como que o Instituto Brasileiro de Museus vai se relacionar em termos de gestão desses museus. Temos perspectivas aí que estão sendo assim, colocadas, né, que são um pouco preocupantes em termos de escolha de modelos de gestão. Nós precisamos estar atentos, porque os museus são instituições públicas, né, que precisam do respaldo do Estado, precisam do orçamento público para funcionar. E são instituições sem fins lucrativos, principalmente, né? Então, nós precisamos ter muito cuidado com o modelo de gestão que é escolhido. E o IBRAM está à frente também dessas diretrizes, né, para se propor modelos de gestão. E nós precisamos estar bastante atentos com relação a isso, para que esses modelos de gestão não venham a enfraquecer, né, justamente essa dimensão pública da instituição cultural. Agora, o senhor, professor Jesulino, como que o senhor avalia a atuação do IBRAM hoje no país? Eu concordo com a Carolina, né? Eu acho que o IBRAM foi uma conquista do campo da museologia, né? Foram anos e anos de luta. Antes os museus eles estavam articulados ao IPHAN, né? O Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Tinha apenas um departamento, que era o DEMU, né? Dentro do IPHAN, que cuidava da política pública referente aos museus. A criação do IBRAM durante o governo Lula foi uma conquista de vários setores, ou seja, aquele momento histórico ele atendeu, né, essa perspectiva de luta que já havia há muitos anos. O IBRAM ele passou a realizar os fóruns, que são os fóruns nacionais, né? Esse ano foi em Porto Alegre, ele é bienal, daqui a 2018, 2019 ele vai ser no Ceará, justamente por conta da questão dos museus comunitários, né? Houve na plenária final, eu estava na plenária final, uma força muito grande dos museus comunitários, museus de comunidade, o pessoal dos pontos de memória para levar esse fórum para o Ceará, por conta dessa força que existe, né, ali no estado relativo a esses grupos. Então eu acredito que há uma importância muito grande do IBRAM, que nós fazemos o IBRAM, né? Mas fato que o cargo de presidente do IBRAM é um cargo indicado, né? Ou seja, é ainda um instituto político ligado ao governo federal, né? E que, portanto,
essa participação, ainda que ela seja efetiva, né, da aprovação do Programa Nacional de Educação Museal, do programa da metodologia dos pontos de memória, ainda assim a gente tem que ter uma participação significativa e vigilante no sentido do que está sendo votado em Brasília, do que eles estão conduzindo como política pública. Agora surge essa semana a questão das organizações sociais, né, para gestão dos museus, isso é muito preocupante, né? Há também uma discrepância na distribuição de recursos por parte do IBRAM, né? Ou seja, os museus que têm um maior apelo simbólico e que são museus, por exemplo, como o Museu Histórico Nacional, eles recebem muito mais recursos do que os museus regionais aqui de Minas Gerais, enfim. Então, há discrepâncias nessa condução orçamentária. Então, a gente tem ainda muitas críticas em relação ao IBRAM, né? Inclusive, o último fórum ele foi tenso nesse sentido, né? A aprovação dessas políticas não foi uma coisa tranquila, né? Houve muita discussão, muito debate e o respeito até do ponto de vista das plenárias, dos pontos que a plenária colocava, mas muitas vezes também uma certa imposição do que a política pública do governo queria para os museus, né? Mas eu acredito que esse instituto, né, se ele continua, ele deve continuar, inclusive, né, esse ano nós tivemos grandes desafios para a manutenção do Ministério da Cultura, do Instituto do Patrimônio Histórico e também do IBRAM, né, ou seja, são desafios que nós, sociedade civil organizada, vamos ter que enfrentar, mas eu acho que ele é uma instituição significativa e de grandes conquistas para o campo da museologia. Agora, alguns estudos têm apontado que entre 2014 e 2016, vários museus em São Paulo quebraram recordes próprios destes museus em relação à visitação, em relação ao acesso do público a estes museus. São Paulo, professores, é uma referência nacional na questão de museus ou não? Eu acho que não, eu acho que é mesmo por conta do maior número de habitantes, enfim, eu acho que isso tem a ver com essa questão, né, mais demográfica. Fato que São Paulo tem grandes museus, né, como o MASP, enfim, mas eu não acho que seja uma referência, né? A gente tem que até quebrar essa questão do eixo sudeste, né? A própria Carolina conhece outras experiências, né, experiências de museu, eu também conheço outras experiências de museus que vão para além desse foco meio espetacularizado que é colocado na televisão, né? E outros museus de resultados extremamente duvidosos, né? E museus que são mais significativos, às vezes, que não têm tanto investimento, mas que têm um trabalho muito mais efetivo. Então, não concordo com essa ideia de São Paulo ser um polo, né, no campo da museologia. Muito antes, pelo contrário. Acho que a gente tem que descolonizar os museus até do próprio ponto de vista interno do Brasil, do ponto de vista de dizer, olha, outras regiões têm museus tão significativos quanto esses museus de São Paulo, Rio ou Minas, né? Então, penso que é por aí que a gente deve caminhar nessa discussão. Se a gente pensa, por exemplo, nessa relação, por exemplo, da história da arte com os museus, tem sido feita uma discussão nesse momento, justamente nessa perspectiva descolonial, de escrita da história da arte, de compreender essas tensões entre os chamados centros e periferias. Primeiro, é pensar em centros e periferias das artes, né? E a gente pode pensar também com relação aos mundos dos museus, né? E que existem centros e que esses centros e periferias, o que nós estamos estudando e verificando é que eles se deslocam, né? Então, alguns momentos vai ser São Paulo, Rio de Janeiro, mas outros momentos vai ser o Ceará, vai ser Belo Horizonte, depende do evento que está acontecendo, depende da potência de uma determinada discussão e depende também do olhar de quem está escrevendo sobre essas experiências, né? Então, quando a gente pensar na museologia brasileira, nos museus brasileiros, a gente sempre tem que pensar que o Brasil é um país muito grande e que, dependendo também dos modelos de museus que nós estamos procurando, nós vamos ter referências diferentes. Vai depender também do que nós estamos procurando em termos de museus, né? Então, não existe só uma referência, né? São Paulo tem uma contribuição importantíssima, tanto para a museologia quanto para os museus. O Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? Então, assim, o Ceará também tem
tem questões importantes, diferentes cidades do Nordeste, a Bahia. Se a gente for pensar os primeiros 2 museus universitários criados no Brasil, o primeiro foi na Bahia e o segundo foi no Ceará. Então, são 2 museus universitários, um de arte sacra e outro de arte. Então, assim, nós temos também outros modelos de referência. Se a gente for pensar em museus universitários ligados às artes, por exemplo, nós podemos pensar nessas 2 experiências primeiras que aconteceram. Então, depende do que nós estamos procurando quando nós falamos em museus. Mas qual que é a diferença de um museu universitário? O que caracteriza um museu enquanto universitário, professora? O museu universitário está ligado à universidade, à instituição da universidade. O acervo que esse museu tem é guardado por essa universidade, é de responsabilidade dessa universidade. As políticas de aquisição de acervo, as escolhas de memória vão estar relacionadas e nós vamos ter uma diversidade muito grande de tipos de museus universitários. Nós vamos ter os museus universitários que guardam os laboratórios, por exemplo, antigos laboratórios, né, dos cursos de ciências, por exemplo, do curso de física, de biologia, que vão guardar esses acervos. E existem, por exemplo, os museus de arte, que já é uma preocupação da universidade. Por exemplo, no caso do Ceará, que é um dos primeiros museus de arte, havia uma preocupação no contexto local, porque nos anos 60 ainda não havia nenhum museu de arte na cidade. Então, a universidade compreendeu que cultura era desenvolvimento, porque a criação da universidade estava ligada às políticas de desenvolvimento do Nordeste. Então, ao se compreender que cultura era desenvolvimento, a universidade vai optar por formar uma coleção e um acervo de arte, junto com a participação de artistas, museólogos, profissionais da área, que vão contribuir para a construção desse museu. Agora, os senhores não vão brigar comigo, eu tenho um outro dado também do IBRAM, falando sobre visitação, e que o IBRAM fala que nos últimos anos no Brasil, o museu mais visitado no país seria o Museu Imperial de Petrópolis. Professor, qual que é a importância do Museu Imperial para o país, para a museologia no país, e por que ele há tanto tempo é o mais visitado? Eu vejo assim, eu visitei muito o Museu Imperial de Petrópolis, inclusive, né, várias vezes com estudantes. Acho que ele tem uma narrativa extremamente problemática da história do Brasil, né, portanto, é uma narrativa que a gente deve desconstruir, né, um pouco saudosista, um pouco canônica, né, de criar heróis, enfim, mas é um museu que tem um apelo turístico muito forte, né? O espetáculo Som e Luz, que é um espetáculo que existe no museu, a própria ideia do requinte da família imperial, né? Então, isso tudo é traduzido num certo gosto por conhecer essa história, né, do último imperador no Brasil, né? Então, é um museu muito visitado, né? Acho que a nova gestão agora ela tem feito um trabalho educativo muito grande para desconstruir as questões narrativas que ali estão, né? Há uma proposta expositiva que não pode ser desconsiderada, ela é localizada em um tempo e que ali não está narrada toda a história da sociedade brasileira e que, portanto, as pessoas que visitam podem refletir sobre as ausências, que o museu também é isso, é memória e silenciamento, o que é silenciado, né? Enfim, é um museu que eu particularmente gosto muito, do Museu Imperial, né? Gosto da narrativa, gosto da forma expositiva que está ali, mas também entendo que é um museu problemático em alguns aspectos, né? Eu acho que ele é muito visitado, talvez, né? Não tem uma resposta assim, fechada em termos de pesquisa, enfim, mas é um museu muito visitado por esse próprio apelo, né, de uma história que ali está, de um império que se perdeu, que foi também golpeado, né? Se a gente pensar em golpe, né? Golpe é uma palavra tão contemporânea, que também foi golpeado, né? Então, eu acho que traz toda essa alusão. E o próprio prédio do museu, né, é um convite à sua visitação, que é o antigo Palácio de Veraneio da família imperial. Então, há esse convite maior a essa visitação, né, como se fosse um grande cenário do passado imperial brasileiro. Então, acredito que vá meio nesse caminho, sabe? Mas é um museu problemático nesse sentido também, né, das narrativas.
Agora, fora essa problemática das narrativas, professora, por que a senhora acha que o Museu Imperial de Petrópolis seria tão atrativo para o público? Eu concordo com o professor Jesulino, acho que tudo isso que ele colocou faz todo sentido, é realmente por isso. E a gente tem aí todo um apelo com relação a essa herança, né? Dentro da própria história dos museus, né, nós vamos ter na nossa fundação dos nossos primeiros museus, né, uma saudade do Império, né? Então, isso faz parte da construção da nossa identidade nacional, daquilo que a gente aprendeu durante muito tempo nas escolas e aprendeu a entender como referência da nossa construção como brasileiro. Então, logicamente, você vai ser convidado e seduzido a visitar esse museu, porque você entende que ali você tem um pertencimento, né? Mesmo que esse pertencimento ele seja construído e deva ser questionado, mas em termos gerais, os brasileiros vão se identificar porque está em todos os livros didáticos de história, em todas as escolas, está nas novelas, essa imagem, né, do Império Brasileiro. Então, assim, no cinema, essa imagem, ela vai se repetir muito. Então, a gente vai estar sempre convivendo com ela. E isso, logicamente, a gente vai despertar o desejo de conhecer esse lugar que diz sobre a nossa Constituição enquanto brasileiro. Agora, em Minas Gerais especificamente, professores, de acordo com o IBRAM, 10% dos museus do país estariam em Minas Gerais. Minas Gerais é um berço dos museus, ele é realmente um estado muito importante para a museologia ou não? Sim, na época da criação do ISFAM, né, que era o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que agora é o IFAM, né, Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, foram criados 4 museus aqui em Minas Gerais. Havia uma política, né, dos modernistas, né, Rodrigo Melo de Franco de Andrade, à frente do ISFAM, de criação de uma materialidade brasileira, nacional, com base na questão barroca, né? Então, aqui em Minas, esses 4 primeiros museus, que é o Museu do Ouro, o Museu Regional de São João del Rei, Museu da Inconfidência, né, Museu Regional de São João del Rei, Museu da Inconfidência, Museu do Ouro e o Museu do Diamante, esses 4 primeiros museus, eles marcam um pouco o pensamento museológico aqui em Minas, né? E após a criação desses museus, né, ou seja, grandes outros museus são criados em Minas e assim também as cidades, elas têm esse desejo de criação de um espaço de memória, da sua narrativa histórica. Então, eu penso que Minas Gerais é sim um espaço de discussão da museologia muito forte, né? E aqui, durante muito tempo, não teve um curso de museologia, né? Os 2 primeiros cursos foi no Rio de Janeiro e na Bahia, né? Então, aqui, durante muito tempo, careceu de uma perspectiva de discussão um pouco mais teórica sobre os museus, sobre a ação dos museólogos nesses museus, enfim. Então, acredito que sim, aqui em Minas Gerais, essa discussão sobre a museologia, sobre os museus, é muito profícua, né? Eu penso que a gente tem que ficar atento até a própria historicidade desses museus para entender como que eles foram formados, qual que é a perspectiva de atuação deles agora, né, e aqui em Minas Gerais. Como que a senhora avalia, professora, a relação do Estado de Minas, dos museólogos e até os investimentos públicos mesmo em museus em Minas Gerais, professora? Eu acabei de chegar em Belo Horizonte, eu estou aqui, eu cheguei no mês de agosto, então faz muito pouco tempo que eu estou aqui. Mas concordo com o professor Jesulino, porque toda essa dimensão da fabricação do patrimônio brasileiro, da fabricação da própria museologia, ela acontece numa relação de descobrimento do Estado de Minas Gerais, de descobrimento do Barroco, de descobrimento do Aleijadinho. Inclusive, os estudantes do curso de museologia do Rio de Janeiro, eles faziam visitas técnicas com frequência a Minas Gerais, fazia parte da formação dos museólogos da Escola de Museologia da Unirio, primeiro curso técnico de museus do Museu Histórico Nacional. Então, vir a Minas Gerais era parte da sua formação. Então, só a partir dessa referência a gente tem aí a noção desse lugar que é Minas Gerais para a formação do patrimônio cultural brasileiro, né? E formação do patrimônio cultural brasileiro do ponto de vista da política pública, né? De como se constituiu
durante o século XX, né, o que nós entendemos por patrimônio material, por patrimônio cultural, né, o que patrimônio era esse e que ideia de Brasil também estava sendo construída, porque ao mesmo tempo que estava se fabricando-se um patrimônio, fabricando-se uma história da arte, né, a gente também estava escolhendo qual patrimônio preservar, qual seria, e aí Minas Gerais ela vai ter esse lugar de uma produção artística e de um patrimônio cultural que seria genuinamente brasileiro, né, que teria essa origem, né, que poderia nos ajudar a pensar numa origem de um patrimônio brasileiro. Claro que aí a gente precisa pensar que origem era essa, né? Que patrimônio era esse? Hoje, quando a gente fala nessa diversidade, né, nessa diferença que nós temos, né, a gente tem uma visão muito mais ampla de patrimônio do que se tinha no começo do século XX, né? Hoje a gente fala em patrimônio material, nós estamos falando nessa diversidade toda. Naquela época se pensava nessa perspectiva de uma origem do que seria o brasileiro também. Estava se buscando uma identidade cultural. Então, Minas Gerais ele é um estado fundante, né, para a gente pensar essa relação com os museus e com o patrimônio. Seria mais ou menos essa minha contribuição. Bem-vinda a Minas, então, professora. Tá, obrigada. Agora, professor Juscelino, especificamente na UFMG, a rede de museus é formada por 20 espaços culturais. Sim, qual que é a importância da universidade, da UFMG, para a museologia? A museologia na UFMG, né, como nós temos a rede de museus, nós temos 20 espaços de museus, temos o curso de museologia, né, é um curso Reúne, criado em 2008, e, portanto, a política cultural da UFMG vem favorecendo, tanto, como a Carolina disse no início, a questão das coleções dos departamentos, as coleções que são formadas dentro da própria universidade, né, os projetos de preservação desse patrimônio. Esses museus aqui dentro da universidade vêm contribuindo para essa discussão e para conservação, para que esse patrimônio não se perca, né, e para também criar a identidade dessa universidade, ou seja, uma universidade do porte da UFMG, dentro do estado de Minas Gerais, que tem uma importância muito grande no cenário tanto nacional quanto na América Latina, né? Esses museus eles servem também para repensar o papel dessa universidade, né? Quais os caminhos que ela trilhou para chegar até esse ponto. Então, a rede de museus da UFMG ela vem discutindo muito essas questões, né? Esse ano tiveram grandes avanços. A professora Letícia Julião é coordenadora da rede de museus da UFMG, né? Estão trabalhando aí com o acervo artístico da UFMG, que é um projeto muito importante, né, de reunião de acervos que foram doados em um período posterior à universidade para guarda e preservação e que agora estão sendo identificados, criando exposições em espaços significativos aqui da universidade, né, que são vários espaços, não só os espaços da rede, mas também o Centro Cultural UFMG, o Conservatório, outros espaços que não estão integrados à rede. Então, essa política, né, de formação de redes para a preservação da memória da UFMG é muito importante, né? E penso que as gestões da UFMG, as próximas gestões, elas têm que se atentar para isso também, ou seja, que política a gente vai implementar do ponto de vista da cultura e memória e preservação do patrimônio da universidade. Que muitas vezes isso não fica claro, né, e não está dentro dos planos, dos planos diretores das universidades, mas isso tem que estar ali, né, ou seja, investimento, pessoal, técnico, né, uma das grandes questões é a questão da reserva técnica, ou seja, como que a gente vai montar uma reserva técnica que possa ser uma reserva técnica em rede. Então, várias questões têm sido pensadas pela rede de museus da UFMG, né, inclusive com a participação do curso de museologia, a participação de outros cursos, para que a gente possa alinhavar um pouco essa política de museus aqui dentro. Agora, o curso de museologia ele é recente na UFMG, professor. Sim. O que falta avançar para o curso? O que a universidade, a UFMG em específico, ainda tem que conquistar em relação ao curso de museologia na universidade? O curso de museologia da UFMG é um curso Reúne, né? E que a UFMG, quando cria esse curso, já assume a responsabilidade de uma defasagem histórica de formação de museólogos.
né, no Brasil, até orientado pelo IBRAM, né? O IBRAM, naquele momento, ele orienta a criação de vários cursos de museologia no Brasil. E a UFMG assume isso como uma tarefa também, né? Quer dizer, nós vamos legitimar a graduação em museologia aqui, né? Então, isso já é um fato, quer dizer, o curso ele está dentro da universidade, ele é um curso legítimo, né, que faz a formação de graduação em museologia, é um mercado que ainda está sendo conquistado, ou seja, os nossos estudantes estão conquistando um mercado que muitas vezes não está aberto para eles, né, porque nós temos a Lei 7287, que é a lei do museólogo, e também o Estatuto de Museus, que orienta todos os museus a ter um museólogo. Esse é um desafio, né, ou seja, da gente conseguir acessar o mercado de trabalho e mostrar a importância desse sujeito, né, dentro dos museus. Então, é um dos grandes desafios. Ampliação de parcerias também com os museus de Belo Horizonte e de Minas Gerais, né? Acho que é um ponto-chave para o curso de museologia da UFMG, mesmo porque, como a gente está na capital, né, Belo Horizonte, enfim, muitos outros museus do interior nos procuram e, às vezes, a gente não tem estrutura para atender esses museus. Então, creio que esse também é um desafio, né? E como que a gente vai pensar parcerias com esses museus, pensar redes também para além da rede de museus da UFMG, como rede de museus comunitários, a gente está pensando agora com os museus de Belo Horizonte, portanto, esse é um dos grandes desafios, né? Há problemas, obviamente, né? Tendo em vista que é um curso Reúne, e aí, fazendo só um parêntese, né? Houve um investimento inicial nos cursos Reúne, mas agora isso tem que ser rediscutido, como que esses cursos vão ficar, né? Como que a gente vai batalhar por mais vagas de professores, né? A Carolina está dizendo que ela acabou de chegar, quer dizer, é uma professora que veio também agora com concurso por meio da parceria que nós temos com a Escola de Belas Artes, que atende o curso de museologia da UFMG. Nós precisamos também ser reconhecidos dentro da própria universidade, né? Ou seja, há espaços aqui que ainda não montaram parcerias com o nosso curso. Enfim, são desafios que a gente tem enfrentado. Eu, como coordenador, o nosso corpo docente também, a partir das reformas curriculares que a gente tem feito, as parcerias e a nossa atuação para além aqui dos muros da universidade. Agora, professora Carolina, desde o início do curso de museologia da UFMG, o curso tem uma parceria com a Escola de Belas Artes. Como que a senhora vê essa relação e a importância dessa parceria entre a Belas Artes, o campo da Belas Artes e o campo da museologia da ciência da informação? Ele é extremamente importante, principalmente porque ele pode possibilitar uma articulação entre os próprios estudantes dessas áreas que são áreas dos mundos da arte, dos mundos dos museus e do patrimônio, né? Então, se nós pensarmos que o museólogo, né, ele é justamente esse trabalhador que vai operar com os trabalhos da memória, né? Então, ele é extremamente importante para o artista, não é? Porque o artista, para que ele entre na história da arte, né, ele vai precisar de trabalhadores que o coloquem justamente nesse lugar de memória, né? E quem faz esse trabalho é o museólogo. Então, a partir do momento que a gente passa a desenvolver atividades integradas, né, que possibilitam o encontro desses atores dos mundos das artes, nós estamos proporcionando justamente que esse mundo da arte funcione, né? Que ele consiga existir, porque o artista ele não se faz sozinho. Para que o artista ele né, alcance, né, um lugar nos mundos da arte, ele vai precisar de diferentes trabalhadores. Ele vai precisar do designer de exposições, ele vai precisar do curador, do crítico de arte, ele vai precisar das pessoas que trabalham nos serviços gerais, ele vai precisar, enfim, de uma série de trabalhadores que vão estar ali produzindo uma série de materiais sobre o trabalho deles, né? Então, e o museólogo, justamente, ele tem um papel importante, porque o museólogo, digamos assim, organizaria o dossiê desses artistas, né? Através do seu trabalho no museu. E aí os historiadores da arte, eles pesquisam onde? Nos arquivos dos museus, né? Eles pesquisam claro que vão pesquisar nos arquivos pessoais dos artistas, mas os museus, eles são um lugar importante, né, para dizer que esses artistas estão nos mundos da arte.
Então, é fundamental essa parceria para que justamente esses estudantes eles entrem nesse cenário dos mundos dos museus, dos mundos da arte. Agora, para nós que somos leigos, como eu sou um leigo no assunto, se a gente quer ver arte, a gente vai principalmente ao museu. Os museus, eles se valem realmente da arte para existirem? A arte é fundamental para que o museu exista de fato, professora? Então, justamente o que nós vamos dizer, para que o artista ele exista, precisam que vários trabalhadores, que o Howard Becker, que é um sociólogo, ele vai dizer que são vários membros cooperadores dos mundos da arte. Os museus, eles também fazem parte dessa rede de cooperadores dos mundos da arte. Mas os artistas, assim, eles estão sempre negociando. E os artistas estão negociando com esses trabalhadores. Então, a gente vai ter, por exemplo, um exemplo muito recente, muito contemporâneo, é o grafite. Ou as intervenções urbanas, que acontecem nas ruas. A gente não precisa ir para o museu para ver arte. Nós vemos arte nas ruas. Quando nós caminhamos na nossa cidade, nós observamos várias ações de artistas que, por exemplo, tá o tempo inteiro acontecendo. Se nós formos atentos ao caminhar na rua, nós vamos perceber que do nosso lado pode ter uma obra de arte. Então, seria um museu a céu aberto, a cidade, né? E qual é o papel do museu nesse sentido? É produzir memória, né? Então, o museu, ele vai... Porque o grafite, ele é efêmero. Então, como é que a gente vai ter uma memória dessa nossa relação na cidade com a arte urbana? A partir do trabalho do museólogo, que vai pensar metodologias, né, diferentes metodologias, para que esse grafite, que é uma arte efêmera, para as intervenções urbanas, que são artes efêmeras, elas possam ser, permanecerem no tempo. Né? Para que a gente futuramente possa olhar para aquela... Nossa, eu caminhava pela rua, realmente naquela rua tinha aquele grafite, hoje não existe mais, hoje é outra coisa que existe ali naquele lugar. E é o museólogo que vai pensar estratégias nesse sentido. Existe uma galeria de arte urbana em Lisboa que desenvolveu várias estratégias justamente tanto de desenvolver a prática da arte urbana em Lisboa, pensando Lisboa como uma capital do grafite, assim como tem desenvolvido metodologias, né, de preservação, de produção de memória dessa experiência urbana. Então, assim, os museus, eles também, nessa negociação nos mundos da arte, eles vão descobrindo novas metodologias para poderem estar inseridos nesse contexto e para poderem permanecer nesse diálogo com os artistas. Se os museus não se adaptam, eles vão deixar de ser necessário. Mas o museu também é um lugar de mediação entre diferentes grupos sociais, entre lugares da cidade onde eu não costumo caminhar e eu vou ao museu e vou me encontrar com esses outros lugares da cidade. Então, o museu é um lugar de encontro da diversidade, de encontro da diferença, que através dessas metodologias da museologia nos possibilita nos relacionar com a arte. Agora, neste ano, professor Jesulino, os museus eles ganharam as páginas dos jornais, as reportagens em televisão, por algumas polêmicas envolvendo exposições e envolvendo obras de arte. Algumas que falavam sobre sexo e intervenções também no artístico. E as pessoas começaram a questionar o que era arte, o que não era arte, estão até queimando boneco de pessoas que vão fazer apresentações em museus. Como que o senhor avalia esse momento, esse ano de 2017 e essas polêmicas e censuras em relação aos museus, professor? Acho que foi aí bem significativo, né, as questões que surgiram a respeito da Queer Museu e outras exposições de arte, inclusive aqui em Belo Horizonte, né, com a exposição de arte do Pedro Moraleiro. Quer dizer, para a gente buscar... Há um avanço do conservadorismo no Brasil, isso a gente tem que barrar, quer dizer, museu é diferente de igreja, não existe museu, é um espaço que está ali, como eu disse, para a gente sentir, pensar e agir. E que, portanto, as pessoas dizem que os símbolos que estão ali sendo, por exemplo, no caso da religiosidade, né, os símbolos estão sendo assim, desrespeitados, enfim, isso não existe essa perspectiva a partir do momento que a gente pensa que o museu é um outro espaço, é um outro lugar. E a arte serve para isso mesmo, para nos provocar, né? Provocar quais os sentidos que a gente vai criar, quais as ressignificações que a gente vai fazer do nosso posicionamento ético, estético e político. Então eu vejo que essas polêmicas surgidas, elas
serviram também para a gente mostrar um pouco o papel do curador, o papel do museólogo, como que a gente atua frente a questões que surgem e se a gente está bem preparado, ou seja, para a questão da faixa etária no museu, né, a discussão se pode ou se não pode, criança, fruir aquele tipo de arte, enfim, como que a gente vai se situar nesse cenário para que a gente também não possa deixar que o retrocesso ele avance de forma absurda, né? Fazendo censuras a essas exposições. Eu acho que a questão do Queer Museu, né, do ponto de vista da minha opinião, acho que poderia sim ter uma questão de faixa etária. Eu acho que eu já fiz várias curadorias em que eu coloquei, né, indicação etária, permitido ou não permitido para menores, né, de 14 anos, enfim. Acho que ali o curador teria que ter, na minha opinião, ter tido essa sensibilidade, né, para evitar até problemas, porque nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente e outras legislações, e o curador ele tem que conhecer um pouco até dessa legislação quando ele propõe uma exposição, né? Mas uma coisa isso não significa que nós podemos nos sujeitar à censura. Isso não, né? Quer dizer, a censura é algo que a gente tem que combater, né? Qualquer tipo de censura, né? Há uma liberdade de expressão. E entender que o museu é esse espaço, ele é diferente de outros espaços. Ninguém está indo na igreja e desconstruindo um símbolo que está lá na igreja, né? Nós estamos fazendo uma exposição de uma arte que é uma leitura de mundo, né? De um sujeito específico e que, portanto, nos faz nos posicionar de forma diferente, nos coloca em outro lugar. Essa que é a função do museu, né? Então, acho que Carolina tem mais condição de falar disso do que eu, porque ela trabalha com a questão da crítica da arte, né? Mas eu vejo nesse sentido, ou seja, como que nós vamos enfrentar esse conservadorismo. A senhora avalia que é um conservadorismo, é uma tentativa de realmente censura, professora? Nós tivemos no Brasil uma ampliação de lutas por direitos, né? Se a gente for observar nos últimos anos, nós ganhamos um avanço muito grande, né, nas lutas por direitos das mulheres, né, por direitos dos povos indígenas, né, dos afrodescendentes, dos negros, a luta LGBT, né? Todas essas frentes de luta, né, elas foram cada vez mais ampliando, né, tanto o debate, né, um debate público, né, uma discussão pública, inclusive assim também o debate com relação aos direitos das crianças, né, um debate amplo com relação, inclusive, à própria pedofilia, né, de denúncias, né, se nós formos pensar em toda essa discussão sobre meu primeiro assédio, né, muitos dos depoimentos estavam relacionados às experiências de mulheres que foram assediadas, né, ou estupradas ainda crianças, né? Então, se a gente for avaliar como a sociedade civil ela foi ganhando um impacto muito grande em todos esses direitos, a gente vai pensar a exposição queer, que é justamente para discutir questões de gênero, né, num sentido ampliado, não só do binarismo mulher, né, mulher e homem, né, mas pensando na diversidade da nossa sexualidade, de orientação sexual, de identidade de gênero. Essa exposição não está discutindo o nu. A questão não era o nu, a questão justamente era pensar uma ampliação desse direito, uma ampliação desse debate, né? O que nós estamos querendo pensar sobre isso e o que nós queremos discutir no Brasil. Então, esse debate passou a incomodar diferentes setores da população brasileira, que começou a se sentir atingida em diferentes circunstâncias por conta desse debate. Então, se avança aí numa tentativa, na verdade, mais do que conservadora, de criminalizar essas experiências de conquistas de direitos, né? Então, você não vai para a exposição e você não vai acusar aquela exposição de nenhum termo relacionado à homossexualidade, à cultura LGBT, porque hoje é crime,
né? Então, você criminaliza uma exposição de pedofilia, né? Criminalizando a vida, né? Instaurando uma penalização. Então, você vai para o museu, vai Ministério Público, vai advogado, para discutir a arte a partir de referências jurídicas, né? Então, isso diz aí de um contexto específico que é a criminalização da vida. E nós temos que ter muito cuidado com isso. É que o respeito à diversidade, que o debate é justamente que não vai ser olhando uma obra de arte que alguém vai se transformar em feminista, que alguém vai se transformar vai mudar sua orientação sexual, né? Quer dizer, discutindo esse debate que as pessoas vão se informar, vão crescer. Então, assim, essas exposições, elas são extremamente importantes, elas são necessárias e cada vez mais necessárias. Nós precisamos discutir, sim, sexualidade, né? Nas escolas, nos museus, em todos os lugares, e não fechar uma exposição porque está debatendo esse tema. Professores, a nossa conversa está ótima, mas eu ainda tinha muitas perguntas para fazer, mas o nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Eu agradeço muito a presença dos senhores aqui no Dois Pontos. Muito obrigado. Agradeço pelo convite e estou disponível para outros debates, outras conversas como essa. Eu também agradeço pelo convite. Sempre é um prazer poder conversar, né, de forma tão rica sobre museus. Muito obrigado, professores. E esse é o último Dois Pontos de 2017. A gente se encontra agora com um programa inédito em 2018, então um feliz 2018 para você que nos acompanha, ou a gente se vê nas reprises. Muito obrigado. Envie críticas e sugestões para o tvufmg@ufmg.br. Até 2018.